Você já parou para pensar no quanto o Estado influencia a economia no seu dia a dia? Muitas vezes, quando falamos de economia, pensamos apenas em empresas, dinheiro circulando ou no preço das coisas no mercado. Porém, a verdade é que o Estado está presente em praticamente todas as atividades econômicas que fazem parte da nossa rotina, desde a escola pública que forma trabalhadores, passando pelos hospitais, pelas estradas que permitem o transporte de mercadorias, até leis que regularizam salários e condições de trabalho. Tudo isso envolve de alguma forma a atuação do Estado. Mas afinal, qual é o verdadeiro papel do Estado dentro da economia? Será que ele deve interferir muito ou pouco? E por que praticamente todos os países do mundo mantêm algum nível de intervenção estatal em seus mercados? Ao longo deste vídeo, nós vamos explicar de forma clara e objetiva por que o Estado é considerado um agente tão importante para o funcionamento da economia moderna. Na ciência econômica, o Estado é entendido como um conjunto de instituições públicas responsáveis por organizar, regular e, em alguns casos, participar diretamente da atividade econômica de um país. Isso inclui o governo, os ministérios, o Banco Central, as agências reguladoras e diversos órgãos que criam leis, normas e políticas econômicas. Sem essa estrutura institucional, o mercado funcionaria de forma totalmente livre. Embora isso possa parecer eficiente à primeira vista, a experiência histórica mostra que mercados completamente regulados podem gerar crises econômicas, concentração excessiva de renda e até abusos por parte de grandes empresas. Por esse motivo, a presença do Estado se tornou uma característica comum nas economias contemporâneas. Podemos entender o Estado como uma espécie de árbitro do jogo econômico. Assim como na partida de futebol, é necessário alguém para garantir que as regras sejam cumpridas. Na economia, o Estado cria normas para evitar abusos e manter um certo equilíbrio entre as empresas, trabalhadores e consumidores. Sem esse papel regulador, empresas muito grandes poderiam dominar setores inteiros da economia, dificultando assim a concorrência e prejudicando tanto os consumidores quanto os pequenos empreendedores que tentam entrar no mercado. Além da função de regular o Estado, também assume responsabilidades que muitas vezes não são interessantes para a iniciativa privada. Isso acontece porque existem serviços que são essenciais para a sociedade, mas que não geram lucro suficiente para atrair empresas. Exemplos claros disso são as seguranças públicas, a iluminação das ruas, a construção de estradas em regiões pouco lucrativas e parte do sistema de saúde pública. Sem a situação do Estado nessas áreas, grande parte da população poderia ficar sem acesso a serviço público básico. Por isso, de forma geral, dizemos que o Estado atua em três frentes principais dentro da economia. Ele regula o funcionamento dos mercados, oferece serviços públicos essenciais e realiza investimentos que estimulam um crescimento econômico a longo prazo. Essas funções ajudam a tornar o sistema econômico mais estável, previsível e, em muitos casos, mais justo para a população. Um dos principais motivos que justificam a atuação do Estado na economia é a existência de chamadas falhas de mercado. Na teoria econômica clássica, o mercado livre deveria alocar recursos de forma eficiente por meio da lei, da oferta e da demanda. No entanto, na prática, existem várias situações em que esse mecanismo não produz resultados socialmente desejáveis. Quando isso acontece, dizemos que ocorreu uma falha de mercado. As falhas de mercado podem aparecer de diferentes formas, mas uma das mais conhecidas é o monopólio. Isso acontece quando uma única empresa passa a dominar completamente a oferta de determinado produto ou serviço. Nessa situação, como não há concorrência suficiente, a empresa pode elevar preços, reduzir a qualidade ou impor condições desfavoráveis aos consumidores, prejudicando o funcionamento saudável do mercado. Outro exemplo importante são os chamados bens públicos, que são serviços dos quais toda a sociedade se beneficia, mas que dificilmente seriam oferecidos pelo setor privado de maneira adequada. Entre esses bens, podemos citar a segurança pública, a defesa nacional e a iluminação das vias urbanas. Como é difícil cobrar individualmente por esses serviços, eles acabam sendo fornecidos principalmente pelo Estado. Diante dessas situações, a presença do Estado se torna fundamental para corrigir distorções e garantir que a economia funcione de maneira mais equilibrada. Por meio de leis, fiscalização e regulação, o governo tenta evitar abusos,
de poder econômico e assegurar de que serviços essenciais cheguem à maior parte da população. Portanto, ao corrigir as falhas de mercado, o Estado contribui para aumentar a eficiência econômica e proteger o bem-estar coletivo, evitando que a lógica puramente lucrativa prejudique o funcionamento da sociedade. Outro papel extremamente relevante do Estado é a tentativa de reduzir as desigualdades sociais e de renda em economias baseadas em apenas livre mercado. E é comum observar uma forte concentração de riqueza em que uma pequena parcela da população acumula grande parte dos recursos disponíveis. Para enfrentar esse problema, o Estado utiliza diversas políticas públicas, como programas de frequência de renda, definição do salário mínimo, oferta de educação pública e manutenção de sistemas de saúde acessíveis. Essas medidas não eliminam completamente a desigualdade, mas ajudam a criar condições mais equilibradas para o desenvolvimento social. Quanto mais pessoas têm acesso à educação de qualidade, atendimento de saúde e uma renda mínima para sobreviver, a própria economia tende a se fortalecer. Isso acontece porque o aumento do consumo das famílias melhora e a qualidade da mão de obra e é ampliada as oportunidades de mobilidade social. Dessa forma, a atuação do Estado na área social não beneficia apenas os indivíduos diretamente atendidos, mas também contribui para o crescimento econômico de forma mais ampla e sustentável. Apesar de todos os pontos positivos, existe um debate muito importante dentro da economia. Afinal, qual deve ser o nível de intervenção do Estado? Essa discussão divide economistas há muitos anos e continua sendo extremamente relevante nos dias atuais. A corrente mais liberal defende que o Estado deve interferir o mínimo possível na economia, permitindo que o próprio mercado se ajuste por meio de concorrência de livre iniciativa. Segundo essa visão, menos intervenções tende a gerar mais eficiência produtiva, maior inovação tecnológica e redução de burocracias que podem trabalhar o crescimento da empresa. Por outro lado, a corrente mais intervencionista argumenta que o mercado, quando deixado totalmente livre, pode gerar crises econômicas, aumento da desigualdade e contratação excessiva de poder nas mãos de grandes corporações. Para esses economistas, a presença ativa do Estado é essencial para proteger os trabalhadores, os consumidores e a estabilidade econômica do país. Na prática, a maioria dos países modernos adota uma posição intermediária, conhecida como economia mista. Nesse modelo, o mercado continua sendo o principal responsável pela produção e pela inovação, mas o Estado mantém um papel importante na regulação, a oferta de serviços públicos e na condução de políticas econômicas. O grande desafio dos governos contemporâneos é justamente encontrar o ponto de equilíbrio entre liberdade econômica e intervenção estatal, de modo a aproveitar as vantagens de mercado, sem abrir mão da proteção social e da estabilidade. Ao longo deste vídeo, vimos que o Estado desempenha um papel essencial na economia moderna. Ele atua corrigindo falhas de mercado, reduzindo desigualdades sociais, promovendo investimentos estratégicos e criando regras que ajudam a manter o sistema econômico funcionando de forma mais equilibrada. Mais do que discutir se o Estado deve participar ou não da economia, o debate atual se concentra em definir qual é o nível ideal dessa participação. Compreender este tema é fundamental para que possamos analisar de forma crítica as políticas econômicas que afetam diretamente a nossa vida cotidiana. Muito obrigado por assistir.